Seja muito bem-vindo ao programa Essência, onde as suas perguntas sobre o sermão de hoje serão respondidas. Nós temos o prazer de receber aqui novamente, mais uma vez, o pastor Calixto, pastor José Calixto, que é jubilado aqui da nossa igreja e primeiro ancião também. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui também. A gente que agradece. Estamos aqui também com os adolescentes Carlos Eduardo e o Murilo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Pastor, podemos começar? Vamos lá. Vamos. Pastor, nós vamos refazer aqui a pergunta que foi feita no sermão. Para o senhor complementar, né, como foi o desejo do senhor, eu vou lê-la novamente, tá bom? Pastor Calixto, espero que possa responder a minha questão. Se Cristo morreu pela rendição dos pecados de toda a humanidade, por que o legado de geração em geração tem sido o pecado? Não seria isto um erro, uma contradição do Criador? Excelente pergunta, Jorge. Então, olha só, Jesus veio morrer pelo pecado da humanidade e foi consumado na cruz do Calvário, né? Sim. Acontece que a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, cada ser humano que vive, ele já vive como um pecador. O pecado foi transmitido para o ser humano no genes, já inserido no pecado. Sim. No pecado. Jesus, ele eliminou aí as consequências eternas do pecado. Por exemplo, o ser humano que aceita ele não terá uma consequência eterna do pecado, mas vive ainda no mundo com esta realidade, experimentando, e cada um toma a sua decisão de pertencer a Deus ou não. Então esse assunto é muito profundo quando se trata de pecado, da cristologia, né? E os anjos, por exemplo, não transmite o pecado no genes. Ele cometeu o pecado, os anjos cometeram, eles pagaram e vão pagar finalmente a destruição eterna, né? Já o ser humano vem no genes. Então cada um toma a sua decisão. Se quer permanecer ao reino de Deus, ele será um pecador ainda, sim, mas um pecador redimido e não um pecador perdido. O perdido, o pecador, corre de Deus, mas o pecador redimido corre para Deus. Né? Então a Bíblia Sagrada mesmo menciona, podemos citar textos aqui, como por exemplo Romanos 5,12, diz ali: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Isso significa que ninguém ficou para a semente. Né? Aí veio alguém, porque a ideia de Satanás era assim: quem pisar nessa terra vai ser meu, eu vou contaminar com o pecado. E Jesus então veio como Salvador, transformou-se em ser humano, né? Ele encarnou, não reencarnou, ele encarnou no ser humano. Efésios 2, 5-8 faz essa menção. Sim. E ele então viveu entre nós, mas ele não viveu com o pecado. Porque o problema era esse: se vivesse com o pecado seria contaminado, dizia Satanás. E Jesus veio e não se contaminou. Sim. Por isso que, por exemplo, Atos 2,31 diz: não experimentou corrupção. Você está entendendo? E agora então seria, rapidamente eu digo, Satanás é como se fosse um soldado sem cabeça. Ele está lutando na guerra, matando gente, mas a cabeça dele foi decepada na cruz do Calvário. E vai chegar a hora que Jesus voltará e vai dar fim, então, ao pecado. Aí, 1 Coríntios 15, 51, 54, fala que o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aí o pecado nunca mais, e aí para sempre felizes ao lado de Deus. Amém. Amém. Uma segunda pergunta online, vamos lá. Existe em nosso meio muitos que não creem na profetisa Ellen White, mas são extremamente dedicados ao adventismo baseados na Bíblia. Seria isto um erro ou uma blasfêmia, pastor? Olha, na verdade, nós não podemos assim entrar muito num detalhe, eu não creio ou eu creio, a pessoa nessa convicção pessoal. Existem pessoas de fato que não
creem, mas creem na Bíblia e vivem, professam o adventismo. Foi feito já uma pesquisa e foi provado que aqueles que creem na Bíblia Sagrada e no Espírito de Profecia, como nós mencionamos hoje, né, um nível de inspiração, nós não podemos assim, fazer esse diferencial. Não temos como, porque mesmo Deus que inspirou a Bíblia, inspirou a Ellen White. Agora, a pesquisa indicou que as pessoas que leem mais os livros de Ellen White têm tido assim, uma experiência mais profunda com Deus e até mesmo uma compreensão maior da Bíblia Sagrada. Você entendeu? E aí tem outros que dizem, Ellen White não está no cânon, mas existem outros profetas que não estiveram no cânon e foram tidos como profetas. Né? Então, a Deus é que escolhe e nós não podemos assim delimitar esse detalhe. Você entendeu? Então, a igreja, até alguém fez essa pergunta para mim, pastor, por que então a Bíblia não fala de Ellen White, não fala que vai surgir Ellen White? A Bíblia fala que surgiria um dom profético até a volta de Jesus, como nós enfatizamos lá no culto, né, na mensagem, até a volta de Jesus. Agora, nós temos na Bíblia, nós não precisamos de Ellen White para defender e definir nossas doutrinas. Não precisamos de Ellen White. A Bíblia é a nossa regra de fé. Porém, na Bíblia fala do dom profético, que é o concedido a Ellen White. Então, se eu creio na Bíblia, consequentemente estarei crendo no dom profético também. Ok, então. Carlos, pode fazer sua pergunta. Então, pastor, sobre o consumo de carne que você falou no sermão, durante o dilúvio foi liberado para o povo para eles comerem carne. Teve algum outro momento na Bíblia que foi liberado também? Alguns tentam forçar textos da Bíblia para dizer que foi liberado, né? Diz que Cristo liberou, mas se você analisar o contexto bíblico, você não vai encontrar nenhuma liberação. No contexto do dilúvio, ou seja, antes do dilúvio, a alimentação era natural, né? Vegetariana, e Deus então ali como extinguiu a raça humana quase por completo, ficando só uma família. Então, e o contexto ali do dilúvio, caos total, etc., Deus permitiu dando regras. Inclusive, ao entrar na arca, 7 pares de animais de cada espécie. Porém, os animais imundos, Deus ali já cita que foi só de uma espécie, só um par, né? Dos animais imundos. Então ali nós temos. E depois Deus dá a regra, o manual bíblico para Moisés, em Levítico 11, que consta então ali todos os animais que deve comer, peixes, aves que deve comer e que não deve comer. Tá? E no Novo Testamento nós vemos ali Jesus dando essa ênfase, ou seja, priorizando, não só Jesus, os apóstolos também priorizando a saúde, quer comais, quer bebais ou façais todas as outras coisas, fazer para a honra e glória de Deus. Né? Então, o fato do que, por exemplo, se eu não me engano, Mateus 12, que fala que o que entra pela boca não contamina, não está falando em contexto de alimentação, está falando para uma plateia judaica que não comia carne imunda, mas que falava coisa besteira demais, falava coisa que não devia, coisa errada, né? E contradizia a Bíblia. Então Jesus corrigiu ali, tá? Não estava tratando de uma alimentação de forma específica. Nós temos Atos 10 que fala sobre a alimentação de Pedro, quando teve a visão, ele viu um lençol cheio de animais, e foi dito, Pedro mata e come. Pedro disse, de modo algum, Senhor, não vou comer coisas como imunda. Só que no mesmo capítulo 10, no verso 32 ali, vai falando que Deus me mostrou que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então estava se referindo a pessoas imundas, como os judeus consideravam, e pessoas limpas, que eles se consideravam limpos. Então Deus estava tratando de pessoas e não de alimentos em si. E por outro lado, se fosse alimento, Pedro disse que não comeria coisas imundas. E por que as pessoas comem hoje? Então seria contraditório isso aí, né? Sim. Muito obrigado, pastor. Ok, então. Murilo, sua vez. Então, pastor, eu gostaria de perguntar como a gente pode ter a certeza de que a Ellen White era uma profetisa guiada e iluminada por Deus? Boa pergunta, Murilo, sem dúvida. Essa pergunta aí foi feita já desde os primeiros adventistas que surgiram, em 1850, por aí.
já fazia essa pergunta, né? Como podemos acreditar no dom profético através do ministério de Ellen White? E, na verdade, a Bíblia Sagrada menciona: provai os espíritos, provai se vem de Deus ou não. Então nós devemos fazer provas se vem de Deus. De que forma? Prova através da vida pessoal da pessoa, através dos ensinos, se não estão contrários à Bíblia Sagrada, né? Se as suas previsões que foram feitas cumprem ou não. E todos os testes que fazem de Ellen White, vê que ela realmente só podia ser uma profetisa de Deus. Entendeu? Uma outra pessoa, no estado dela, na condição dela, o estudo que ela teve, 3º ano do primário apenas, né? E conseguiu escrever coisas que hoje a ciência diz: isso é demais para um cientista escrever, e essa mulher escreveu. Ela só pode ter sido de Deus. Então, muitas pessoas estão caminhando lado a lado com Ellen White, com a Igreja Adventista, estão só esperando o momento para poder assim dar as mãos e dizer: não há outro povo que tenha um conhecimento bíblico e teológico como os Adventistas do 7º dia, e doutrinário também, porque eu tenho que fazer, aí eu tenho que definir por que eu sou Adventista do 7º dia. Eu sou porque muitos são? Não, eu tenho que saber. Então, em que diferencia os Adventistas de outras religiões? Na verdade, existem muitas crenças que nós somos iguais a uns e não a outros. Por exemplo, o batismo por imersão. Nós somos iguais aos batistas e diferentes da católica e da igreja presbiteriana. Você entendeu? E, por outro lado, nós somos diferentes da igreja presbiteriana na guarda do sábado, na imortalidade da alma e outros temas mais. Então nós vamos diferenciando em 8% mais ou menos das crenças adventistas. Não há outra igual. Quem fala sobre o juízo por aí, o juízo vindouro? Poucos falam sobre esse tema, né? E tem mais ainda, sobre o sábado. Há grupos que falam, mas são divergentes em outros pontos teológicos que a gente prova na Bíblia que tem coerência. A doutrina do santuário. Muitos se perdem nesse tema. A doutrina mais simples, vamos falar, a doutrina da salvação. Alguns acham que a salvação vem pelas obras, pelo esforço humano, né? Outros acham que é pelo esforço humano e mais a graça de Deus. Porém, a Bíblia deixa claro, e a Igreja Adventista já define: vem pela graça totalmente, e as obras é apenas resultado da nossa crença em Deus. Eu creio, então eu faço em resultado ao que Ele já fez por mim, né? Então vai diferenciando a igreja. E o Espírito de Profecia é que vai dando direção. É como se nós estivéssemos dentro de um mar tempestuoso e o piloto daquele navio recebesse um guia lá na África, vamos imaginar assim, e olha, esse guia é para você seguir a jornada, mas lá no finalzinho vai ter tantos icebergs, tantas complicações para chegar ao porto, que você vai levar esse outro mapinha aqui junto, esse outro mapa, e você vai ter mais uma direção mais segura para chegar até ao porto. Assim Deus fez conosco. Colocou nessa hora final o dom de profecia para quê? Para que tenhamos segurança nessa caminhada final até Jesus chegar. Muito obrigado, pastor. Obrigadão mesmo. Okay. Amém. Pastor, diga para nós então, para fechar, qual a essência do seu sermão? A essência do meu sermão, eu diria que está em 2 Crônicas 20:20. Crer em Deus e crer firme e nos seus profetas. Crer no Senhor vosso Deus, estareis seguros, diz o texto. Credes nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Há outra maneira de sermos bem-sucedidos a não ser esta? Então esse aqui é o ponto central. Amém. Você pode fazer uma oração para a gente terminar? Pois não, vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor colocou para nós mensagens profundas, mensagens que nos ajudam a chegar mais perto de Cristo e sermos transformados para ajudar a levar a outros ao teu caminho também. Aceito o nosso agradecimento, abençoe os jovens que aqui estão, abençoe os que estão na direção deste programa aqui, e que tenhamos a tua graça nesse tempo final, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.